Boa noite, igreja. Saúdo todos com a paz de Cristo. Glória a Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos essa noite. Amém? Nosso coração se alegra porque nós servimos um Deus vivo. Há um tempo atrás a gente servia um Deus que não nada podiam fazer, mas hoje o nosso Deus, ele é vivo, ele está presente nessa noite, nessa reunião. Você crê? Amém. Eu creio, querido. Glória a Deus. Pode tomar assento, então, fique à vontade. Então, brevemente, os recados. Amanhã, a partir das 19 horas, teremos o nosso encontro de jovens e adolescentes aqui no Ministério Cristo Jesus. Amém? Então, jovem, adolescente, você é nosso convidado. Convide também jovens, adolescentes, para estarem participando e celebrando esse momento tão especial. Amém? Queridos, hoje nós tivemos, minha esposa hoje ela não pôde estar, a Lia está bem doentinha, está se recuperando, tá? Mas ela está acompanhando de casa. Muitas pessoas mandaram mensagem, né? Estão com febre, estão mal. E nós vamos orar antes de mais nada, amém? Vamos orar pela saúde das pessoas, amém? Você me acompanha em oração? Amém? Então feche teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós oramos por cada vida, cada pessoa, Pai, que nesse momento, Pai, está acamado, está com febre, Pai. Eu não sei o que é isso, é uma virose, ou o que se alastrou, Pai, mas nós sabemos que o Teu poder é muito maior, Pai. Então nós cremos, Pai, nós declaramos, Pai, Teu povo recuperado, cada vida, Pai, disposta novamente, Pai. Nós repreendemos, Pai, todo esse espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Querido, hoje eu quero falar algo essa noite que vem muito ao encontro aquilo que Deus já está ministrando, tanto na abertura quanto na oferta, e veio só confirmar a palavra no meu coração. Por isso, olha para a pessoa que está do seu lado ali, dá um sorriso para ela e diz assim: se alegra, meu irmão. É? Sabia que a reação das pessoas quando a gente sorri para elas é elas devolver o sorriso? Amém? E quando a gente olha emburrado para elas, a reação é que elas olham emburrado para a gente. Amém? Então, se você quer um ambiente legal ao teu redor, semeia isso. Amém? Vamos lá então. Quero que você abra comigo a sua Bíblia nessa noite, no livro de Abacuque. Pastor, onde fica isso? Acha Evangelho de Mateus, vem folhando de trás para frente, você acha fácil, hein? Bem tranquilinho. Está no final ali os profetas menores, final do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 3. Versículos 17 em diante. Amém. Obrigado. Olha só, querido, o que diz a minha Bíblia aqui. E a sua diz a mesma coisa. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Amém? Vamos orar, então, por essa palavra. Senhor, nós queremos te dar graça, Pai, pelo teu amor leal, Pai, por ter possibilitado cada pessoa sair da sua casa e estar nessa noite, nessa reunião, Pai. Nós pedimos, Pai, o derramar da tua presença, Pai. Senhor,
Que quem chegou aqui essa noite sedento, Pai, possa ser saciado, Pai. Aquele que está com a alma cansada, ele possa ser renovado, Pai. Aquele que está com muitas dúvidas, Pai, mas ele possa sair daqui com uma certeza em seu coração, Pai. Nós repreendemos também nessa noite, Pai, toda a ação do nosso adversário, toda a ação do inimigo. Nós declaramos essa noite, Pai, seja bem-vindo, tenha liberdade, Espírito Santo, sobre cada vida, cada pessoa e cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então eu quero essa noite começar fazendo uma pergunta, mas que você não responda ela, que você pense acerca dela. E essa pergunta é: eu vou ser feliz quando? Já parou para pensar isso? A gente fala isso o tempo inteiro. Assim, pastor, quando eu pagar minhas dívidas eu vou ser feliz. Pastor, quando o meu casamento for restaurado, eu vou ser feliz. Pastor, e a gente vai sempre o quê? Condicionando a nossa alegria e a nossa felicidade com quê? Circunstâncias. Não é verdade? Então muitas vezes a gente está o quê? Hipotecando, penhorando a nossa alegria, a nossa felicidade às circunstâncias. Então diz, pastor, hoje eu tô com um carrinho bem arrebentado, mas quando eu comprar um carro novo, eu vou ser feliz, pastor. Pastor, se a safra der o que eu tô pensando, eu vender naquele preço, eu vou ser feliz, pastor. E a gente fica o tempo inteiro condicionando. Então, eu fiz essa pergunta para você, e cada um aqui, guarda no teu coração a resposta, tá? E não dá uma resposta de crente assim, não, eu sou feliz, não. Pensa no teu coração. O que para eu ser feliz, o que eu preciso? E guarda isso pra gente desenvolvendo essa noite, amém? Então, primeiramente a gente tem que entender algo, querido, que o ser humano, ele nunca vai estar satisfeito com nada. Isso aí não estamos falando de eu e você, o ser humano de modo geral. Então a pessoa, ela conquista algo, e aquilo tem muito prazer no início. Mas passado 1, 2, 3 semanas, o carro novo é só mais o carro. Né? O aumento de salário vira só mais o salário. Então, a gente muitas vezes corre atrás de coisas que quando a gente chega lá, a gente se pensa, poxa, mas é só isso? Quer ver? Tem um estudo que fala que ganhador da loteria, né? Seja Mega Sena, seja qualquer coisa, passado 1 ano depois, ele já passou o pico de felicidade e ele já está na mesma situação que ele estava antes. Amém? Então tem pessoa que fica sonhando em ganhar na loteria. Isso não vai te deixar mais feliz, vai te deixar talvez com mais dinheiro, mas também o que vem fácil, vai fácil. O que é conquistado sem valor, sem esforço, sem suor, querido, facilmente a pessoa não dá valor e põe tudo a perder. Muito pouca gente, ganhador de loteria, que hoje mantém recurso, geralmente torra tudo, põe tudo fora. Outra coisa, por exemplo, a herança, né? Se a pessoa não tem um discernimento de o tanto de trabalho que os seus pais passaram para ter, se ela não foi participante da construção daquilo, ela põe a herança tudo fora. Tem até uma frase que diz assim: pais ricos, filhos nobres, netos pobres. Não chega na terceira geração. Por quê? Porque veio fácil. Ela não trabalhou para aquilo. Então ela pensa, vai fácil também. Amém? Então, partindo desse princípio aqui, a gente vai entendendo algumas coisas. O livro de Abacuque, ele é um livro muito interessante. Ele termina com essa oração de agradecimento, de louvor. Né? Mas os 2 primeiros capítulos são capítulos de lamentações. Os 2 primeiros capítulos, então, Abacuque, ele começa a listar tudo aquilo que havia acontecido com a nação de Judá. Ele profetiza anos antes da deportação do cativeiro da Babilônia, em que a nação de Israel ela passa por uma das maiores tragédias, né? Ela fica 70 anos numa nação estrangeira. E aqui, querido, a gente vai entender algo. Nem sempre nas nossas vidas a figueira vai florescer. Aqui nós vamos ver nesse texto que aqui, ó, em três etapas, né?
não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Aqui Abacuque, ele não estava, olha só que interessante, naquela época, a nação de Judá era agrícola, agrária, né? A gente aqui vive também essa realidade. Então assim, ó, era 3 pilares, era a pecuária, a produção das uvas, que gerava o vinho, e a produção das azeitonas, que gerava o azeite gerava a luz, o azeite. Então, eram 3 pilares econômicos. E aqui Abacuque, ele não está dizendo apenas uma crise acontecendo, ele está dando um colapso geral. Se você tem esses 3 pilares, ele está dizendo, e esses 3 pilares vão falhar, você faliu. Isso aqui ele está dizendo, o que ele está relatando para nós aqui é uma falência completa. Não é uma crise. Ou seja, não tem ovelhas, não tem bois, não tem azeitonas para produzir azeite e também não tem uvas. Tudo numa vez só. Ou seja, a casa caiu. Amém? Você já se encontrou numa situação assim na sua vida que você percebeu agora a casa caiu de vez? O colapso veio, né? Talvez muitas pessoas vão ter testemunhos para dar de situações que viveram, ou talvez até estão vivendo agora. Amém? E queridos, deixa eu falar algo para vocês, assim como foi colocado. A nossa vida com Jesus, ele nunca prometeu pra gente que a gente não passaria lutas e nem dificuldades. Não. Ele falou, porém, que ele estaria conosco em todas essas situações. Ele está dizendo assim, no meio da crise financeira eu vou passar contigo. No meio da enfermidade eu vou passar contigo. No meio de qualquer luta que você enfrentar, eu vou estar contigo. Amém? E o mais interessante aqui que a gente vai perceber é que Abacuque, ele não espiritualiza, ele nomeia cada perda aqui. Ele tem uma oração verdadeira, transparente, e ele derrama o seu coração diante do Senhor. Às vezes a gente, quando vai orar, a gente quer ser mais santo que Deus, querido. E Deus, ele não espera isso da gente. Sabe, eu e você, nós não podemos reclamar para o estranho ali fora, para as outras pessoas, mas, querido, na nossa oração, Deus nos chama para derramar o nosso coração. Na nossa oração a gente tem que dizer, Deus, eu esperava fazer 500 arrobas e vender a tanto, mas eu só fiz X, só vendia X, e agora, Deus, eu tenho medo de ser envergonhado. E agora as contas não estão fechando, Deus, me ajuda. Querido, isso você não reclama quando você não é murmurador, você está derramando o seu coração. E Deus espera que nós fizemos isso. Lá em Filipenses 4 diz, façam conhecido de Deus a sua petição. Então a gente erra ao não fazer isso, querido. Deus, eu estou aflito, Deus. Deus, meu coração anda temeroso com a situação. Me ajuda, querido. Isso é uma terapia poderosa para a gente. Abra teu coração para Deus. Nos momentos de luta, Deus, ele não pede para você tampar o sol com a peneira. Ele pede para você ser verdadeiro. Nós temos que, assim como Abacuque, chegar diante de Deus e Deus, eu estou com medo. Deus, eu não sei o que vai acontecer. Me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda nas minhas dúvidas. Me ajuda nas minhas incertezas. Amém? Você está entendendo essa noite o que Deus espera de nós? O erro da gente é a gente querer, querido, ser muito assim. E não é errado, não, mas eu vou ser muito espiritual. E a gente começa, querido, a fazer uma oração farisaica. E Deus não quer oração de fariseu, querido. Jesus rejeitou isso. A oração do fariseu é aquele que diz assim, Deus, obrigado, porque eu não sou igual àquele, e nem aquele outro. Não. Ele espera verdade. Ele espera transparência. Deus espera que quando nós chegamos diante dele, que nós abandonemos todas as máscaras. E dizer, Deus, eu realmente, Deus, eu não amo como eu deveria amar, Deus, sabe aquele irmão lá da igreja? Eu não consigo gostar dele, Deus, me ajuda. Me ajuda, Deus, a poder amar.
É isso que Deus espera, querido. Então, aqui Abacuque, ele estava o quê? Primeiro, nos 2 capítulos, ele estava derramando o seu coração. Ele estava dizendo, Deus, olha o que está acontecendo, olha só, quer ver? Vamos abrir no Abacuque 1. 1. Olha o grito de desespero desse profeta. Abacuque 1, 1 e 2. Diz assim, advertência revelada ao profeta Abacuque. No versículo 2. Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Olha só, querido, ele não foi religioso. Ele abriu seu coração diante de Deus. Ele disse, Deus, eu não estou entendendo. Me ajuda na minha fraqueza. Eu tenho clamado, eu não tenho ouvido resposta. Deus, me ajuda a entender. Olha só, querido, essa é uma oração verdadeira. Essa é uma oração sincera e Deus espera que sejamos assim diante dele. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que você, querido, agora você e com você, faça uma aplicação prática sobre isso. Escreva, no seu, assim, anote, Deus, o que tem me abalado nesse tempo? O que tem me tirado do sério? O que tem me deixado sem dormir? E fala para Deus, coloca diante dele, querido. Eu digo, tem pessoas que eles pagam R$ 400 por sessão para um psicólogo ouvir eles. E o psicólogo ele nem fala nada, ele fica lá no divã só ouvindo, só ouvindo. E a pessoa ela melhora só por pôr para fora. Mas querido, olha só, nós temos um Deus que ouve cada detalhe do nosso coração, que ouve cada detalhe da nossa vida. E nós temos a liberdade, o livre acesso. A Bíblia fala que o véu ele foi rasgado do alto a baixo, você não precisa mais ir para o secretário ou para a secretária, você fala direto com Deus. E você pode abrir teu coração para ele, dizer, Senhor, tá difícil aqui, não tá fácil aqui. Me ajuda na minha fraqueza. Amém? E que bênção, querido, né? Na religião a gente entendeu que a gente não tinha acesso com Deus, a gente precisava pedir para o secretário, para depois passar para não sei quem, para depois passar para não sei quem, mas essa não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é, quando eu dobro meus joelhos, Deus ele me ouve. E imagina só um Deus que criou todo esse universo, querido. Quanto mais tecnologia se tem, mais se espanta com a grandeza desse universo, que ele foi criado pelas mãos de Deus. E esse mesmo Deus que criou tudo, é o mesmo Deus, querido, que para te ouvir. Cada detalhe. Cada detalhe da tua dor, ele se importa contigo. Ele diz que nós precisamos entender. Quando Jesus ele apresenta Deus, ele não apresenta como um Senhor, mas como um Pai. Por quê? Porque o Pai se importa. O Senhor não. Né? Um patrão, ele quer produtividade. E se a hora que você não produzir, tchau. Mas um pai não. Um pai, ele se importa com você. Ele se importa com o que você está sentindo, com o que você está passando. Ainda que o pai ele puxa na tua orelha, ainda que o pai te alinha, mas ele se importa contigo. E nós cremos num Deus que se importa conosco, que se importa, querido, com a tua luta, com o teu sofrimento, com cada detalhe daquilo que você está vivendo. Então, você tem um amigo, querido. Você tem um amigo verdadeiro no qual você pode levar tuas súplicas a ele. E a gente, às vezes, querido, está morrendo por dentro. Mas tem uma terapia poderosa. Leva teus petições, leva tuas dores, leva tudo que você está vivendo, passando e coloca diante do Senhor. Pastor, ele vai resolver tudo? Eu não sei, querido. A vontade é dele. Mas você vai ser curado. Amém? Você vai ser curado, você vai descansar
diante do cuidado do seu pai. Amém? E aqui então nós vamos ver que Abacuque, ele fala, mesmo que aconteça tudo isso, eu vou me alegrar em Deus. Mas está dizendo, pastor, mas dá para fazer isso? Dá para no meio de tanta luta se alegrar em Deus? Dá para no meio de tanta aflição que ele está falando aqui, se alegrar em Deus? Querido, o problema é que a gente tá programado para ver uma geração que é uma geração da felicidade obrigatória. Você abre as redes sociais, todo mundo quer demonstrar algo que não vive. Você só vê na rede social casamento perfeito, declaração de amor, aí uma semana depois, deu briga e polícia. É só aparência. Né? Quem tem comércio, que nem o Elton, sabe, né? É a pessoa lá no Elton curtindo na praia, ostentando e devendo para ele no mercado, né? Pura ostentação, querido. Aí você vê, meu Deus, misericórdia. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E nós, assim, a gente quer... Então, a gente foi programado a dizer, não, tristeza é fracasso. Estar triste é sinal de fracasso. Porque na sociedade, quem está triste está fracassado. Não, eu quero ser o super-homem, a super-mulher, eu quero demonstrar para todo mundo o quanto eu estou bem, o quanto eu estou forte. E Deus, querido, nunca nos colocou esse peso. A felicidade, a alegria que vem de Deus, ela vem independente das circunstâncias. Quer ver? 2 Coríntios, vamos abrir lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. O que vai dizer pra gente? E aqui Paulo, ele está falando algo muito, muito poderoso. Ó. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o dilema da fé, querido. Pastor, mas dá então para eu estar triste e alegre ao mesmo tempo? Claro que dá, querido. Esse é o evangelho de Cristo, porque as circunstâncias não nos definem mais. Olha para minha vida agora, eu passei por um luto recente. Eu estou triste pelo luto? Eu estou triste pelo luto, mas eu estou alegre porque Cristo me ama. Então dá para estar triste e alegre ao mesmo tempo? Não precisa ser uma coisa ou outra. Nós podemos viver uma parte que está nos afligindo e entender que estamos tristes por isso. Mas isso não nos domina. Não domina mais todo o nosso ser. E isso faz toda a diferença. Então você pode estar passando por uma crise financeira e isso te deixa triste. Mas não define quem você é, querido. Não define como você vive, não define... Porque agora, a nossa alegria, ela é diferente do mundo. Porque a nossa alegria não está na circunstância, mas está onde? No Senhor. E aqui, Abacuque não está dizendo, eu vou me alegrar porque eu sei que tu vai restaurar. Eu vou me alegrar porque eu sei que tu vai me restituir. Não, ele não está dizendo nada disso, ele está dizendo, eu me alegro aonde? No Senhor. Eu me alegro nele, ele é a fonte da minha alegria, ainda que eu não tenha nada, ainda que seja me tirado tudo, mas eu continuo me alegrando nele. Não é uma promessa de restituição, isso aqui é uma promessa de uma alegria no coração do crente todos os dias da sua vida. E queridos, não tira o lado da tristeza que a gente passa, mas deposita em nós uma esperança, uma convicção, que não importa o que venha, nós estaremos preparados no Senhor. Você crê nisso? Toma posse dessa palavra para a tua vida, querido. Ela nos põe de pé. Então, a alegria do Senhor, querido, ela não é uma anestesia. A gente pensa assim, não, agora eu estou alegre no Senhor, eu não sinto mais nada. Não, não é assim. Mas nós precisamos entender, querido, que mesmo no meio da dor, Ele nos dá motivos para nos alegrar, exultar nele. Quantas vezes, querido, eu entrei nesse culto
mais quebrado que arroz de terceira, quarta, quinta. Sabe, momentos da minha vida que era escuridão pura, não tinha mais um vestígio de luz, parece. Mas quando eu me colocava na presença do Senhor e dizia, Senhor, me restaura, e eu sempre tinha uma resposta, querido. Eu sempre tinha a resposta de um Deus que alegrava o meu coração, mesmo nos piores cenários, mesmo nos piores momentos, mesmo na pior situação. Então, querido, deixa eu falar algo para ti. Muito se pregou, né, em muitos lugares, que a nossa vida aqui na Terra, a gente, né, aqui a gente só sofre, a gente vai escapar dela. Vamos escapar porque aqui é tudo sofrimento, é tudo luta, tal, tal, tal. Tem luta e tem sofrimento, querido. Mas eu acredito no fundo do meu coração que eu sou muito mais feliz e alegre que qualquer pessoa que serve ao Satanás ali fora. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque a alegria que eu tenho no meu coração, a convicção, querido, ainda que esteja tudo cinzento, tudo escuro, supera de longe qualquer prazer circunstancial que o ímpio, que o mundano possa ter. Porque o ímpio e o mundano, a alegria dele está na circunstância. Ele bebe um gole de cachaça para ficar contente. Ele vai num evento para se sentir bem, mas ele fora daquilo lá é fundo de poço, é dor, é vazio existencial, é um vazio que toma conta da sua vida. E é por isso que a gente vê tanto nas redes sociais o sextor, né? Porque é isso que o mundo tem, querido. Ele tem um fim de semana para curtir e uma segunda-feira depressiva para viver. O maior índice de suicídio acontece no domingo à noite. Porque a pessoa curtiu, bebeu, encheu e agora ela vai ter que encarar a semana de novo, os boletos de novo. E ela não tem Deus para dar suporte. Mas, querido, eu e você, eu tenho certeza de uma coisa. É sexta-noite, é sábado, ou é segunda de manhã, tanto faz. A alegria no nosso coração é a mesma. Porque não depende da circunstância, depende daquele que nos sustenta. A nossa alegria não está nisso, naquilo outro, mas está num Deus, querido, que enche o nosso coração de alegria. Pastor, mas existe uma fonte no qual Deus, sim, querido, há uma fonte inesgotável de alegria vindo do Senhor. E o diabo, ele quer exatamente isso, que a gente não acesse esse lugar. Essa Shekinah de Deus que vem, nos enche de alegria. Ele quer que a gente viva o raso, o superficial, e a gente não encontre esse lugar de completude. Amém, querido? Entenda uma coisa, você não está mais moldado no padrão do mundo. O seu padrão é diferente. O seu padrão de alegria e felicidade não é o que o mundo tem. Por isso não queira, querido, querer imitar as pessoas do mundo. Não queira imitar aquele que não tem uma aliança com Cristo. As pessoas, elas buscam validação o tempo inteiro. Aonde? Por exemplo, querido, olha só, eu vou puxar um fio aqui. Vida financeira, né? Tem quanta gente que está quebrado financeiramente por causa de validação. Porque tem uma carência, ela diz, olha, se eu ter tal carro, as pessoas vão olhar para mim com admiração. E ela não tem condição de ter aquele carro e ela entra em falência. Trouxe um lado mais do homem, agora da mulher. A mulher diz, não, aquela uma comprou uma bota, e eu preciso também. Porque se ela tem, eu tenho. Ela tem uma calça da Coach, não sei se é, se é a cara, mas é. Eu também preciso ter. Porque eu não sou. Querido, esse tipo de validação vazia só leva a gente pro fundo do poço. Independente, querido, do que você usar ou deixar de usar, você não é mais feliz por causa disso. Não é pela marca que você tá vestindo, não é mais pelo carro que você anda. Pastor, mas se você... pastor, eu posso comprar? Compre, querido. Mas eu estou trazendo aqui algo que nos impacta, no qual Deus já queria ter regenerado nosso coração para essas coisas. Nós não podemos viver correndo atrás de coisas vazias, porque, querido, Deus nos deu uma completude nele. Nós não dependemos mais da validação e da aprovação dos outros. E quando eu entendi isso, foi bem no começo da minha conversão, isso mudou tudo. Porque a gente, querido, quando tem esse coração caído, a gente pensa, olha, eu preciso que as pessoas pensem bem de mim. Não, querido, não. Você já é um filho amado em Deus. Você não precisa que as pessoas pensem nada a teu respeito. Mas você precisa que o Pai, ele pense coisas boas de você. Então não importa. Às vezes a gente pensa, é o lugar. Não. Pastor, eu vou embora dessa cidade porque eu não aguento mais essa cidade. Não, querido.
Os problemas vão com você onde quer que você for. Se você não está resolvido aqui, você vai mudar para outro lugar e os problemas vão te acompanhar. Você está entendendo? Tem pessoas que daí elas dizem, não, eu preciso viajar. E tem problema viajar? Não tem, querido. Se você tem condições, viaja. Mas não pensa que isso vai resolver os teus problemas. Não, eu vou fazer um passeio lá pro Nordeste. Aí você vai lá. Ai, que lindo. Tchau, tchau. Maravilha, né? Quando você volta para casa, você abre a porta, tá lá o problema sentado no sofá. Como é que foi? Você acha que vai mudar? Nós precisamos resolver as coisas na raiz, querido. Não adianta a gente se iludir, e o diabo ele quer nos iludir. Sabe? A gente tem que se resolver com nós mesmos, com a nossa fé, com o nosso Deus. E isso traz uma completude, uma alegria, querido, que não pode ser apagada. E aí é que a gente pensa, nós estamos, muitas vezes o povo de Deus, ele está buscando a felicidade em lugares que não podem mais te dar felicidade. Enquanto lugares que realmente podem te dar, como aos pés do Senhor, nós estamos negligenciando esse lugar que enche nosso coração de alegria. É forte, né? E aqui, ó, olha que interessante. Quando ele fala, deixa eu achar aqui. Ó, no versículo 18 ele fala: ainda assim eu exultarei no Senhor. E essa palavra, ela é uma palavra no hebraico, que ela é a palavra gil, que quer dizer uma festa de colheita. Não é meio irônico, né? O cara não teve colheita, não teve nada, mas ele vai festejar como se o celeiro dele tivesse cheio. E esse é o segredo, querido, para a gente vencer na fé. A fé é a certeza das coisas que não são como se elas já fossem. Então, querido, por mais que você olhe para as coisas e vê não acontecendo, celebra no teu coração como se já estivessem acontecendo. E essa celebração, querido, ela é poderosa para nos fazer avançar em todas as coisas. E eu quero falar algo para ti essa noite. Jesus, ele tem alegria para o teu coração, amém? Não pense, querido, que a tua vida com Jesus é só sofrimento. Não, você está vivendo uma vida cristã errada. Jesus, ele tem completude, ele tem alegria verdadeira para mim e para você. Uma alegria que as trevas não podem apagar, que homem nenhum pode apagar. E ela não depende de você estar bem ou mal, ela não depende do teu sucesso ou do teu fracasso, ela depende de um relacionamento profundo com o teu Senhor. Por isso, não negligencia nesse tempo, conforme já foi falado nesse culto. Não negligencia um tempo de qualidade com Deus. Muita gente fracassa na fé porque não dispõe um tempo de qualidade com Deus. Porque acha que dá para ter um relacionamento com Deus uma vez por semana e não dá, meu irmão. Pastor, eu tô triste. Fala com Deus. Pastor, eu tô aflito. Fala com Deus. Pastor, eu tô ansioso. Fala com Deus. Pastor, eu tô depressivo. Fala com Deus. Pastor, eu tenho coisas que eu não entendo. Fala com Deus. Você está entendendo essa noite? Há um pai pronto para te ouvir. Ó, Evangelho de Mateus 13:44. Olha só, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo,
Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Amém, queridos? Veja só. O reino dos céus é como um tesouro, a Bíblia fala. E certo homem, ele encontrou esse tesouro. Um dia, querido, você encontrou esse tesouro, amém? Você crê? Você encontrou esse tesouro. A Bíblia fala que então o homem foi e vendeu tudo o que ele tinha. Ou seja, meus achismos, minhas certezas, minhas convicções, eu vendi tudo porque eu encontrei algo muito melhor. Então eu fui cheio de alegria. Eu te pergunto, querido, será que nós não perdemos a alegria da salvação? Será que quando o evangelho foi nos apresentado, a gente queria evangelizar todo mundo, a gente queria falar de Jesus para as pessoas, né? Mas com o tempo, será que esse amor não foi se esfriando? Porque lá em Apocalipse, uma das advertências que Jesus faz à igreja, ele diz assim: tenho contra ti que deixasses o primeiro amor. Arrepende-te, olha só, querido, é forte. Diz assim, arrepende-te. Ou seja, o abandono do primeiro amor, ele se torna um pecado. E nós precisamos nos arrepender. Ou seja, querido, a gente não pode olhar para o passado com nostalgia, porque o mesmo Deus que te visitou no passado é o mesmo Deus que está aqui essa noite, amém? E não há nenhuma barreira entre nós e o nosso Senhor, não há. Então o que nos separa de nós e nossos deuses, queridos, somos muitas vezes nós mesmos. Que nós estamos contentes com o raso, estamos contentes com o superficial. Querido, eu não acredito num evangelho no qual as pessoas, elas parecem que foram espancadas por Jesus. Às vezes tu vai conversar com uma pessoa, meu Deus, querido, que lamúria, que tristeza, parece que Jesus está fazendo mal para ela. Eu não acredito nesse evangelho, meu irmão. Eu acredito num evangelho que nos alegra nosso coração, que faz um sorriso brotar no nosso rosto. E já não depende da circunstância, mas depende daquele que nós cremos, a convicção que está estabelecida no nosso coração. Então, querido, essa noite toma uma decisão intencional. Põe tudo diante de Deus, querido. Põe tudo que tem te afligido, põe diante dele. Mas diga, Senhor, eu vou me alegrar em ti. Somente em ti é a minha alegria. E não, querido, não fica, sabe? Como eu sempre digo, o diabo, o que ele mais quer distorcer é a minha e a tua vida. Porque a Bíblia fala que Deus, ao criar o homem, diz assim, façamos o homem. Ele fala no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Então o principal papel do diabo, querido, é distorcer essa imagem do Criador. É distorcer como, querido? É que nós vivemos derrotados. Paulo fala aqui, eu posso estar entristecido, mas eu estou alegre. Eu posso estar pobre, mas eu estou enriquecendo a muitos. Amém? Querido, por mais que você esteja num lugar, você não está. Se você tem Jesus no teu coração, você não está derrotado. Por mais que você, nessa noite, as contas estão difíceis de acertar financeiramente, mas você não é um derrotado. Você é um filho amado essa noite, meu irmão. Por mais que você esteja enfrentando lutas, problemas e adversidades, não, querido, não toma posição de derrota. Assuma o lugar de filho, querido, nessa noite. Então, o evangelho que eu creio, querido, é um evangelho de uma alegria que nos foi proposta. A alegria nos foi proposta, está lá em Hebreus 12, 2. Vamos lá, mais uma abertura de Bíblia. Amém? Hebreus 12, 2.
olha só, querido, isso é tão profundo, se você entender o que esse versículo está dizendo. Hebreus 12:2 diz assim, ó: tendo os olhos fitos em Jesus, nós, olhos fitos nele. Aí agora vai começar a fala dele. Autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Quando está falando aqui, pode voltar no 2. Isso, amém. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Agora eu quero te perguntar, qual alegria que foi proposta a Jesus para ele suportar? Amém. Muito bom. Ele olhou para mim e para você, querido, e viu talvez nós essa noite aqui, cultuando a ele. Então ele disse, vale a pena. Vale a pena suportar a cruz. Vale a pena eu passar todo esse sofrimento. Vale a pena eu enfrentar a vergonha por causa de cada um de nós, querido. Porque ele se alegrou ao ver eu e você aqui essa noite. Então, querido, não vamos permitir que coisas tão pequenas tirem a nossa alegria. Ele viu eu e você, querido, sendo livres do inferno, da condenação. Agora imagina, querido, ele dando esse presente tão poderoso, tão precioso, e nós já estamos de cabeça baixa por qualquer coisa que se apresenta. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Te alegra. Há uma promessa que excede qualquer coisa, excede vida financeira, excede teu bem-estar, excede qualquer coisa, a salvação em Cristo Jesus, meu irmão. Você não está mais condenado. Se eu parar para perguntar aqui, quem é que matou Jesus? Você sabe dizer? Foi os romanos? Foi os judeus? Várias respostas, mas não é nenhuma dessas. Quem matou Jesus, querido, foi o próprio Pai. Ai, pastor, isso é a Bíblia, meu irmão. Porque dentro do caráter de Deus existe uma coisa chamada justiça. E o homem, por um pecado, ele foi expulso do paraíso. Eu e você, quantos pecados a gente tem? Você acha que eu e você, a gente teria condição de entrar num lugar onde é o paraíso, a eternidade, onde lá, querido, o padrão é a perfeição? Não teríamos condição. Então, olha só, a justiça de Deus produz o quê? Ira. E a ira de Deus, ela veio sobre Cristo, lá na cruz do Calvário, de uma vez só. E a ira de Deus, ela foi aplacada no seu Filho, para que agora, essa vergonha que ele passou, eu não preciso mais passar. O sofrimento que ele passou, agora eu não preciso mais passar. Quando a gente olha para a figura de Barrabás, querido, quem é Barrabás? É eu e você. Aquela cruz era para mim, era para você, não era para ele. Mas ele foi em nosso lugar. E às vezes, querido, nós estamos assim. Como eu te falei, eu não estou dizendo que você não tem problema, mas, querido, que isso não paralise a alegria da salvação, a alegria de sermos salvos, a alegria de entender que alguém nos amou e pagou um alto preço e se alegrou por ver eu e você essa noite aqui salvos. Isso é muito forte. E eu continuo te perguntando, onde é que está o teu tesouro, meu irmão? Porque ele fala, onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. O teu tesouro está em Cristo, então, querido, você vai se alegrar nas coisas dele, você vai se alegrar no Pai. Agora, se o teu tesouro estiver aqui na terra, querido, não há nada que o Pai possa fazer para alegrar o teu coração. Você vai comprar um carro novo e não vai satisfazer. Você vai ir atrás de objetivos, e quando chegar nesses objetivos, você já vai estar farto deles. É uma esteira, querido. Já andou em esteira? Esteira você pode acelerar, mas você nunca sai do lugar. Você só cansa mais. Assim a vida sem Jesus, querido. Você pode acelerar, você vai ficar no mesmo lugar. Não vai sair. Mas ele, querido, ele nos propôs algo. Uma alegria. Que não está vinculada. Deixa eu te falar isso, querido. Não está vinculada à tua safra. Não está vinculado à tua saúde.
Não está vinculado ao teu status social. Ela está vinculada a um lugar no qual Ele te amou com amor incondicional. Amém? É forte isso, né? A gente entender o plano de salvação sobre a nossa vida. Mas entender Jesus, entender esse processo, ele é fundamental para o nosso coração se encher de alegria. Amém? Por isso, amém. Essa noite eu quero